tema de hoje é responsabilidade e igualdade social, e a nossa palestra de hoje ela está baseada no estudo do Livro dos Espíritos nas questões de 886 a 889. E o tema a gente escolheu responsabilidade e igualdade social porque essas questões, elas dizem respeito exatamente à questão da caridade, à questão do amor ao próximo. Então, eu vou pedir meu amigo para me ajudar aqui no repasse dos slides, né? Quando a gente vai pensar em caridade e em amor, especialmente quando nós lembramos da carta de Paulo aos Coríntios, né? Quando ele fala que se não tivesse amor, nada nós seríamos. Então, a caridade também, se nós não temos caridade, nós nada somos. E pensando nessa questão do amor, eu me vi refletindo sobre o que não é amor. Muitas vezes a gente fala que ama, só que esse amor muitas vezes se confunde com a paixão. E aqui, né, nesse extrato, a gente vai ver que muitas vezes a gente confunde o amor com a paixão. E a raiz da palavra, paixão, significa, né, que vem do latim passione, significa sofrer. E aí a gente vai e mais uma vez se pergunta, amar é diretamente ligado ao sofrimento? Se eu amo, necessariamente eu tenho que sofrer? Sim ou não? Não, né? Porque o amor verdadeiro, ele não faz com que a gente sofra. Nós não sofremos, nós não temos aquele apego, nós não temos uma questão de posse com o outro. Porque se a gente ama verdadeiramente, mesmo que o outro não esteja conosco, quando a gente fala do amor carnal, o amor de homem para mulher, se nós verdadeiramente amamos, nós queremos ver o outro bem, mesmo que esse bem não seja estar conosco. Esse é o amor verdadeiro, né? Então, voltei só um pouquinho, né? E outra coisa também, a atração física não é amor ao próximo. A gente vai hoje refletir sobre todas essas questões que dizem respeito ao amor ao próximo e também à caridade. O amor ao próximo também não é dizer eu te amo, ou seja, não é palavra. O amor, ele é ação. Se você ama, você faz. Você não simplesmente fala, você não simplesmente externa. O amor, ele é a ação. E aí a gente vai para esse significado do amor ao próximo, né? Como é que Jesus nos amou? A gente colocou ali alguns pontos. Eu falei que o amor, ele era ação. E aí eu queria que vocês lessem comigo para poder a gente conseguir se concentrar no que está sendo passado aqui e ajudar também na vibração do nosso espaço, né? Mudança da nossa psicosfera. Vamos lá, como Jesus amou? Jesus nós vamos percebendo aí que todo esse amor que Jesus exemplificou, ele trouxe para nós não somente através do seu verbo. A figura de Jesus era tão cativante, tão cheia de energia, que fazia com que as pessoas que o fitavam nos olhos se comovessem e sentissem imediatamente uma vontade profunda de chorar. Tamanho era o magnetismo de Jesus sobre as pessoas. Então, ao mesmo tempo em que ele dizia que nós tínhamos que matar a fome, ele matou a fome dos famintos. Ao mesmo tempo em que ele dizia que nós devemos deixar que venham a nós as crianças, ele acolheu essas crianças. Porque ele via nas crianças uma possibilidade de nos ensinar que através da pureza do nosso coração, da pureza das nossas intenções, nós seríamos capazes de alcançar o reino dos céus. Jesus tocou nos rejeitados da sociedade. Quantas vezes a gente vai ver nas passagens do Evangelho Jesus indo ter
com os rancenianos, que à época eram chamados de leprosos. E ele não tinha o menor receio de tocar naquelas pessoas. E ele não manifestava nenhuma rejeição, quer fosse por colocar a mão no nariz, por sentir algum cheiro que não fosse agradável, quer fosse olhando com estranheza. E quantas vezes nós, no cotidiano, quando vemos os nossos irmãos em condição de rua, de morador de rua, a gente ignora, às vezes a gente se afasta, porque não vemos ali um irmão. Aí a gente vai percebendo quanto a gente ainda está distante desse amor que Jesus nos ensinou e nos exemplificou. Jesus visitou os enfermos e os curou. Nessa tarde, quando nós vamos falar sobre responsabilidade, nós vamos tocar um pouquinho também sobre aqueles que estão aprisionados. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque muitos de nós consideramos aqueles que infringiram o nosso Código Civil, o Código Penal Civil, como uma escória, quando na verdade, por mais que nós rejeitemos essa ideia, eles são nossos irmãos. Não importa o crime que eles tenham cometido, eles já estão ali aprisionados e hão de pagar por aquele crime, mas são nossos irmãos. E Jesus entregou paz aos corações. Nós vivemos um momento no nosso planeta Terra em que há várias nações que ainda estertoram, ainda experimentam as tragédias particulares e coletivas da guerra. Nós vemos a inquietação em países e a destruição de lares, de cidades, com todo o seu manancial de possibilidades ali de acolhimento para a cura ou para o socorro dessas pessoas que são vítimas da guerra. Nós ainda não sabemos viver e conviver em paz. Essa é uma realidade que se manifesta especialmente nesse momento em que nós observamos o nosso orbe terreno. E quantos de nós, quando nos preparamos para dormir, nos preocupamos em colocar nas nossas preces aqueles que nós desconhecemos, mas que são nossos irmãos e que estão atravessando a tragédia de uma guerra. Então são questões que a gente reflete nesse momento. Volta só um pouquinho aí que eu esqueci de uma parte. Então o significado de amor ao próximo é se doar. De quantos que estão aqui presentes, que não são voluntários da casa, que fazem ou que têm alguma atividade voluntária no dia a dia? Pode levantar a mão, por favor. Nós vamos ter aqui mais ou menos meia dúzia de pessoas que têm uma atividade voluntária. E o voluntariado é também uma questão de responsabilidade social. A grande maioria das empresas hoje valoriza muito aqueles que se disponibilizam ou tiram um determinado tempo do seu dia, da sua semana, da sua quinzena ou do seu mês, para se dedicar a uma causa social. E isso é posto nos currículos e nos processos seletivos, isso é olhado como um diferencial. Mas para além desse diferencial, dentro das nossas profissões, existe algo também que diz respeito à nossa própria responsabilidade social como indivíduos. O que é que eu tenho feito, o que eu estou fazendo para diminuir a desigualdade ao meu redor? De que forma que eu tenho contribuído para que ao meu redor se diminua a fome, se diminua a ignorância, se diminua a distância do ensino qualificado para o ensino abaixo da média. São muitas as possibilidades de nós nos voluntariarmos. De que forma que eu tenho dado ao menos carinho a uma criança que foi abandonada e que se encontra dentro de um orfanato, que não sabe o que é ter o carinho, ter o amor de uma mãe ou de um pai, ou de ao menos receber o afeto de quem quer que seja. E que a gente pode fazer essa distância, essa falta diminuir, doando às vezes 1 hora por dia de um mês, ou doando 1 hora por dia de uma semana ou de uma quinzena. Então, o significado do amor ao próximo é se doar, dar o seu tempo, os seus recursos, os seus talentos e tudo mais que você possui
para mudar a vida de quem está perto de você. E isso aí fica como uma proposta para que a gente pense, às vezes próximo da nossa casa, às vezes vizinho à nossa casa, às vezes dentro da nossa casa, tem um idoso que ninguém se ocupa em ouvir. Porque às vezes a gente acha que não vai envelhecer. E aí aquele idoso vai sofrendo de um estigma que a própria sociedade vai colocando, e que esse estigma entra dentro do nosso núcleo familiar e que a gente esquece. E a caridade, a maior caridade, começa dentro de casa, quando nós podemos exercitar essa caridade dentro de casa. Também saber calar. Às vezes a gente não precisa falar nada. Às vezes a gente tem dentro de casa, num vizinho, uma pessoa difícil, que às vezes aquela pessoa nos incomoda, mas se a gente não retrucar e silenciar e fazer uma prece, não é silenciar e ficar chateado, é silenciar e fazer uma prece, a gente vai estar praticando a caridade para com o outro. Então são reflexões que a gente vai trazendo. Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, e aí eu coloquei essa figurinha aí. O que é que vocês veem nessa figura? Metade o que é? Não estou ouvindo. Metade é um cachorro, metade é um porco, né? Aí a frase que tem ali, vocês conseguem enxergar? A única diferença é a maneira como você os vê. Nessa questão de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade, porque aquela época em que a codificação estava sendo elaborada, especialmente O Livro dos Espíritos, existia essa inquietação pelo fato de que na França eles clamavam muito pelos ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Então a caridade entra dentro do ideal de igualdade e de fraternidade. E aí a resposta não poderia ter sido mais feliz. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso daí resume o verdadeiro sentido do que é caridade. Se nós soubermos efetivamente ser benevolentes para com as falhas morais do outro, se nós tivermos indulgência com todos e soubermos perdoar. Eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande de perdoar, e eu creio que essa seja uma dificuldade da grande maioria da humanidade. Mas existem aqueles que já alcançaram, já conseguem perdoar verdadeiramente. Não é perdoar da boca para fora, mas perdoar verdadeiramente. E aqui, nesse sentido de caridade, o perdão das ofensas é um dos princípios. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. A lei de justiça é uma das leis que constam lá, né? Aquela lista de leis que compõem o Código Divino. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fossem feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. De uns tempos para cá eu comecei a ter uma outra leitura e uma outra visão sobre esse amai-vos uns aos outros. Até algum tempo atrás eu pensava no amai-vos uns aos outros olhando para os meus iguais, para cada um de vocês, olhando para as mulheres e olhando para os homens, olhando para as crianças, olhando para os idosos. A minha compreensão hoje do amai-vos uns aos outros ampliou um pouquinho mais. Quando eu coloquei essa figurinha do cachorro e do porco, foi de uma maneira proposital, porque nós entendemos esse amai-vos uns aos outros no coletivo da humanidade, mas nós esquecemos que nós e os animais, e a natureza, e os minerais, somos todos filhos, todos criados de um mesmo Pai. E a gente esquece. Então nós temos que amar
E quando nós colocamos aí a figura do cachorro e do porco, nós vemos aí também uma outra mensagem subliminar. Nós tendemos a amar os animais, que é o gatinho que a gente tem em casa, o cachorrinho que a gente tem em casa, né? O periquito, outros pets aí. Quem mais tem outro tipo de bichinho em casa? Papagaio, o que mais? Carneirinho, calopsita. Que outro bichinho? Hamster, peixinho, né? Galinha. Você tem galinha de estimação? Que maravilha. Então, a gente tem uma coisa, quando a gente começa a fazer essa distinção, o bichinho de estimação e os bichos da criação, existe uma coisa que a gente chama de especismo. Então, eu amo meu gatinho, eu amo meu hamster, eu amo meu periquito, mas o que é que eu faço com o porquinho? O que é que eu faço com o porquinho, gente? Bota os restos, mas alguém falou a verdade. Mata e come, né? Então esse amor que a gente faz a distinção, ele está todo envolvido no especismo, né? E os nossos irmãos menores, os bichos, eles também são dignos desse amor. E a gente esquece. Entra numa outra discussão que não é pauta para a gente hoje, mas hoje é só para ficar esse pontinho de interrogação, essa pulguinha atrás da orelha, né? Por que é que eu amo tanto meu cãozinho? Por que é que eu adoto um bichinho? Por que é que eu faço isso? Enfim, e eu mato o porquinho, e eu como a vaquinha, né? E eu mato a galinha, o carneirinho, né? Carneirinho bonitinho, mas a gente come o carneirinho, não é? Então, aí a gente percebe que a gente não está estendendo esse amor a todas as criaturas. Eu pego uma árvore centenária. Recentemente eu estive na Serra de Mulungu e eu fiquei muito chocada quando eu vi a quantidade de caminhão, de trator derrubando árvore centenária. E as árvores estavam ali sendo cortadas, derrubadas, para que fossem criados condomínios residenciais. Você para e pensa quanto tempo aquela sementinha que virou uma plantinha, que virou uma árvore, levou para chegar àquele ponto, né? E ali, em fração de minutos, aquela árvore é tombada para dar espaço a uma residência. E as vidas, muito bem lembrado, Ju, e as vidas que viviam naquela árvore, porque aquela árvore serve de abrigo para pássaros, de abrigo para esquilos, para as formigas, que também são criaturas, que também são nossos irmãos. Já pensaram na irmã formiga? Na irmã barata? O irmão rato? A irmã cobra? São nossos irmãos, né? São criaturas feitas por Deus que têm um objetivo. Eles têm um objetivo na Terra. Até o escorpião, que às vezes a gente diz assim, é um inseto, um bicho que é perigoso, mas ele tem um objetivo. Quando ele começa a sair do habitat dele e invadir a nossa casa, é porque nós desequilibramos o ecossistema. Houve um desequilíbrio, então ele sai de onde ele normalmente encontraria o alimento dele e entra na casa procurando o quê? Barata. Eles adoram barata, né? Então a gente vai pensando aí sobre o amor. Quais as formas de praticar a caridade, né? Praticar o desapego material. Como é que a gente faz esse desapego material? Exemplos aí. Descartando o que a gente não usa, o que mais?
Doando, o que mais? Reciclando. Não acumulando reciclagem. Não fazendo um acúmulo, né? Tem muitas pessoas que... muitas coisas que a gente não usa mais, doar para as pessoas que precisam. Ótimo. Ela fala aqui, doar o que a gente tem, que a gente não precisa mais para o próximo. Quando a gente faz normalmente Feira da Pichincha, isso é uma prática que acontece em muitas casas espíritas, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre a Feira da Pichincha. Existe uma equipe dentro da instituição que se organiza para poder fazer a avaliação daquelas doações. Gente, se vocês vissem o que é doado às vezes, a gente precisa ter bom senso nessa doação. Porque muitas vezes chega lá uma calça rasgada ponta a ponta, chega camisa que já está surrada e toda furada. Aí a gente para e analisa, assim, é só você na hora parar e pensar, se eu não uso mais, se não me serve, vai servir para alguém? Rasgada desse jeito, toda furada, né? Então a gente precisa usar de empatia nessa hora de fazer a doação. Muitas vezes a gente tem um manancial de coisas que a gente pode doar e que às vezes estão só drenando energia dentro do nosso lar, porque a gente vai acumulando coisas que a gente não vai usar e nem vai doar. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se desprender de coisas pequenas, às vezes são coisas que não tem nem valor, mas a pessoa tem dificuldade de fazer aquilo, né? E aí, Mahatma Gandhi, Mahatma significa grande alma, ele falava que se nós temos essa prática de manter dentro dos nossos ambientes algo que a gente não use mais, nós somos ladrões. É verdade. E quantos ladrões tem aqui? Vários. Nenhum. Vários. É porque igual que é bom. Muitas vezes a gente se coloca nessa posição, porque a gente se apega ao que é material. Né? Às vezes a gente se apega tanto àquilo que é material, e aí acontece que quando nós vamos desencarnar, exceto casos em que a pessoa passa por um adoecimento e aí já está ali mais próximo da pessoa desencarnada do que ela continuar conosco. Tem situações assim. Mas tem situações como a de um amigo meu que desencarnou na sexta-feira, que teve um infarto fulminante. Ele acordou de manhã, sentiu um aperto no peito, caiu e desencarnou. Ele imaginava que ia desencarnar? Alguém aqui imagina que vai desencarnar dessa maneira? A gente nunca para e pensa nisso. Porque normalmente a gente tem a tendência a achar que a gente vai ficar aqui, ó, muito tempo, né? E aí tem uma música do Tiago Brado que ela me toca profundamente, porque ela diz assim, abrace mais, beije mais, fale mais, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos para respirar. A gente não sabe. A gente guarda dentro de nós a certeza de que a gente vai ficar aqui muito tempo, mas a gente não sabe. Nós estamos aqui nesse momento todos respirando, todos conscientes, mas a gente não sabe o que nos reserva o futuro dentro de 1 hora, dentro de 30 minutos, né? Então a gente precisa pensar nesse desapego material, tá? Pode deixar aí. Praticar o desapego imaterial. Para sermos de fato caridosos, precisamos aprender a deixar de lado nossas coisas, nossos problemas, nosso tempo, doar a si mesmo ao outro. Nós falamos no início, na nossa introdução. Voluntariado é uma forma de nós nos doarmos ao outro. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não consigo fazer, eu tenho bloqueios. Então faça esse voluntariado dentro de casa, auxilie. Aqui adiante vai falar um pouquinho, ajude nas pequenas coisas, né? E aí eu quero saber, quantos dos homens que estão aqui presentes que colaboram com as atividades domésticas em casa? Pode levantar a mão sem vergonha. Muito bem. Pode levantar a mão assim com gosto. Olha aí. É isso, gente. Os mínimos atos, colaboração. Os
Os mínimos atos de ajuda são caridade. Os mínimos atos de ajuda são caridade. Então, a gente tem que procurar ajudar as pessoas dentro de casa nos mínimos detalhes. Às vezes, a gente tocou aqui nessa questão sexista, né? Os homens, as mulheres, porque às vezes repousa sobre os ombros de nós, né, do sexo feminino, uma responsabilidade de educar os filhos, de cuidar da casa, de manter tudo limpo, organizado. Então, e na verdade, se nós somos parceiros que formam uma família, essa responsabilidade ela é compartilhada. A manutenção desse lar em equilíbrio, em organização, educação dos filhos faz parte da responsabilidade do casal. Não é só de uma pessoa, né? Mas pelo fato de nós vivermos numa sociedade onde o patriarcado durante muitos anos impôs esse tipo de conduta, isso foi sendo repassado. Graças a Deus, a gente vai tentando educar os nossos filhos e as nossas filhas de uma outra forma, para que isso aos poucos seja diluído da nossa cultura, como muitos outros hábitos foram diluídos com o decorrer do tempo, né? Ficar atento às necessidades do próximo também é uma forma de praticar a caridade. Além de ajudar os conhecidos, ajude também os desconhecidos. Quando a gente vai praticar, dar a esmola, e aí no Evangelho e também no Livro dos Espíritos, vai falar muito sobre essa questão da esmola, a esmola que dói. Porque quando você dá uma esmola, você dá algo a alguém com um olhar de prepotência, com um olhar de indiferença, ele vai receber, mas ele vai receber se machucando. Se é para fazer assim, é melhor nem fazer. Porque ontem mesmo eu estava fazendo uma preleção lá no Centro Espírita Grão de Mostarda, e eu falava sobre um senhor que eu vi no trânsito, parado no sinal de trânsito, ele com um papelzinho, um pedaço de papelão escrito, tenho fome. Eu creio que algum de vocês em algum momento já viu pessoas, não necessariamente esse senhor, mas ele esquálido, maltrapilho, com esse papelzinho na mão, tenho fome. É impossível a gente passar por alguém com uma plaquinha dessa e achar que aquela pessoa está fazendo aquilo de má fé. Embora existam pessoas que pensem, não, ele quer dinheiro é para droga, não, ele está querendo dinheiro é para poder usar uma cachaça. Uma das coisas que eu aprendi, e aprendi com meu irmão, o que você doa parte do seu coração em direção ao outro. O que o outro vai fazer com a doação que você fez, parte do coração dele em relação a Deus. Então a gente não deve jamais fazer algo pensando no desdobramento disso. Faça porque é um irmão seu. Lembre que se você estivesse naquela condição, você não gostaria de ser ignorado. Se a gente sempre usar de empatia, vai ser sempre mais simples a gente ver no outro um irmão e não um indiferente ou uma pessoa que é ruim ou que é uma pessoa fora da condição humana. Às vezes a gente olha para o outro fora da condição humana. Eu me lembro de um trabalho que eu fiz dentro de uma empresa. Na época eu era gerente de desenvolvimento e os donos da empresa queriam fazer um trabalho com apenados. E eu fui buscar os elementos para poder fazer um projeto, desenvolver esse projeto, apresentar à Secretaria de Justiça para que esse projeto fosse aprovado e a gente conseguisse ir até as CPPLs, para poder saber qual era o espaço que a gente ia poder ocupar. Desenvolvido o projeto, aprovado, foi liberado para que a gente pudesse visitar as CPPLs. E eu era acompanhada por uma comandante da Polícia Militar. E nós fomos conhecendo, conhecia a CPPL 1, conhecia a CPPL 2, conheci o presídio feminino. E no presídio feminino foi a impressão mais forte que ficou na gente. A gente andou todos os corredores lá e o piso era aquele piso industrial. Então, a gente ficou muito impressionado porque passava e não achava um fio de cabelo no chão, muito limpo o piso. E chegamos até um espaço onde tinha a padaria. E a padaria era o local de trabalho de muitas daquelas mulheres que estavam cumprindo pena.
Tinha um espaço também lá, que era chamado de espaço creche, onde as mulheres que engravidavam, eram presas, já grávidas, ou engravidavam nas visitas sociais que tinham dos seus companheiros, elas ficavam o período do puerpério lá com as crianças, até as crianças chegarem aos 6 meses e serem desvinculadas de suas mães. E quando eu entrei na padaria, tinha uma moça lá, que ela, se não me falha a memória, ela era venezuelana e ela estava presa. E ela perguntou para mim e para essa comandante qual era a diferença entre elas, apenadas, e nós duas. E eu fiquei sem saber o que responder. Porque eu jamais iria dizer, não, porque eu sou livre e vocês são presos. Não ia fazer uma coisa dessa, né? Sabe-se lá o que é que podia me acontecer ali. Jamais, seria falta de caridade. Eu disse para ela, olha, eu não sei, me perdoe, mas eu não sei. Ela disse, a diferença entre vocês e nós é que a lei nos alcançou e não alcançou vocês. E eu fui para casa com aquilo na minha cabeça, mas dissipou, passou, eu esqueci. Final do dia, essa comandante liga para mim em prantos. Aí disse, Simone, você já descobriu o que é a diferença entre nós e elas? Eu disse, mas não estava nem me lembrando disso, né? E ela foi e disse, a diferença é que a lei não nos alcançou e alcançou a elas. E nós cometemos infrações. Muitas vezes, no decorrer do dia, a gente fura fila, a gente fura o sinal vermelho, a gente às vezes fica com o troco a mais, não diz. Então, quando a gente para imaginar nessas pequenas corruptelas, né, que a gente se permite às vezes, de fato, a diferença vai ser essa. Que a lei alcançou a uns e a outros não. E aí a gente para e reflete. Todos nós, estando aprisionados ou estando livres, somos irmãos. Nós não somos diferentes. Vou passar aqui porque o Átila está no prazer assim, de ficar dizendo assim, 10, 5, daqui a pouco 2, 1, né, Átila? Os benefícios da caridade. A caridade, segundo Jesus, é uma ação benfeitora, capaz de modificar a criatura em todos os sentidos. Quando nós lembramos de Jesus, ele modificava as criaturas. Quem lembra da história de Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos, né? E os cobradores de impostos, naquela época, eram vistos assim de uma forma muito pesada, porque os cobradores de impostos tiravam muitas vezes da sobrevivência daquela família, né? E as famílias não gostavam, ninguém gostava do cobrador de impostos. Então Zaqueu ouve em algum momento falar de Jesus, ele era um homem pequenino, era baixinho, e ele sobe numa árvore, e Jesus, em o avistando, diz, desce daí, Zaqueu, que hoje eu vou fazer o quê? Você irá contigo na tua casa. E Jesus vai ter com Zaqueu, e Zaqueu se transforma a partir daquele momento, dizendo que a partir dali ele daria até o dobro do que ele tinha tirado a mais das pessoas. Então, a caridade transforma, a caridade tem que ter esse papel, de que a gente faça com que o outro se torne melhor e não pior do que no momento em que nós temos contato com ele. Pode ir para frente. Amar os inimigos, né? Também é uma das questões que estão postas lá no Livro dos Espíritos. Amar os inimigos constitui fator de paz. Quem revida ofensas se coloca abaixo dos ofensores. A gente, às vezes, tem essa tendência. Não, mas se eu não responder, eu vou passar feito idiota. Não, se eu não revidar na mesma moeda, eu vou ser ignorado, não vou ser respeitado. Tudo isso é fruto do nosso egoísmo e do nosso orgulho. De nada vale a pena. Em nada contribui com o nosso crescimento. Pode passar. Eu vou colocar aqui um vídeo, né, do senhor Ives Ota. Ives não, desculpa. Masataka Ota, acho que é Masataka Ota o nome dele. Masataka Ota. O filho dele, Ives Ota, foi sequestrado em São Paulo há alguns anos atrás. O senhor Masataka Ota já está no plano espiritual há mais de um ano. E o filho dele foi sequestrado e foi assassinado. Antes mesmo de haver negociação, os sequestradores mataram a criança. Eu vou passar esse vídeo para que a gente possa fechar as nossas reflexões sobre o que a gente falou nessa tarde.
de lá, eu junto tudo. E ainda peço de 8 vizinhos, encho o meu carro todinho, eu vou mais ou menos 15 dias. E levo um monte de reciclagem, um monte de açúcar da frente de mar. Mas outras unidades têm estação de reciclagem, reciclar é preciso, vai para lá, elas pagam o ponto, tudo com isso. E o velhinho que ela disse, que às vezes a gente vê e acha que está explorando, eu estive na Pague Mendes, terça-feira passada, a Pague Mendes frente de Macumba de pé. Então tinha um senhor que estava na calçada, numa caixa de papelão. Eu chorei esse dia. Ele não tinha força nem para pedir. Como eu, duas pessoas ajudaram. Saí do seu carro, foram lá e deram uma, comprou uma quentinha para ele, outra arranjou um lençol para cobrir, e ali ele ficou agradecido e depois comeu e dormiu. Aquele caso não tinha força nem para pedir, porque deu 81 anos. Isso é real. Eu quero que saísse som sem ter caixa de som. Gente, não vai ser possível a gente passar o vídeo porque o áudio não está saindo, tá? Mas esse senhor que vocês veem aí no vídeo, que é o Massataka Ota, né? Ele é entrevistado por jornalistas do Estadão e eles perguntam, né? Como é que ele fez para conseguir se desvencilhar do rancor, do ódio dele, né? Pelo fato do que aconteceu, que foi um ato muito violento. A criança ter sido assassinada, tinha 5 anos de idade. E ele disse que se dirigiu ao presídio, onde aqueles homens que estavam lá detidos em razão desse assassinato. E ele chegou na frente do presídio e imaginou dele com ele mesmo, né? Na hora que eles estiverem na minha frente, eu vou matá-los. E aí, ao mesmo tempo, veio uma vontade interior. Ele já tinha ido a várias casas espíritas, tinha recebido
várias orientações, inclusive ele tinha passado por acolhimento fraterno e sempre se falava para ele que a vida não cessava com a morte. E aí ele, nessa hora, se recordou de que o espírito era imortal, de que tudo aqui que a gente passa é passageiro. E aí ele viu uma árvore e se abraçou com essa árvore, pôs a mão nessa árvore e disse assim: meu Deus, eu te peço para que me dê força, para que eu possa entrar e eu possa perdoar, para que eu tire isso de dentro do meu coração, porque isso está fazendo mal a mim. O rancor e o ódio que eu sinto faz mal a mim. E ali ele disse que sentiu um refrigério no coração dele e disse que realmente Deus acessou o coração dele naquele momento. E ele entrou, e quando os homens vinham no corredor até a sala onde ele estava, ele disse que teve um ataque cardíaco, se sentiu extremamente nervoso naquela hora, porque ele disse que não sabia o que é que ia dizer quando aqueles homens se defrontassem com ele. Novamente ele disse que sentiu a presença de Deus do lado dele, e ele disse que aquela taquicardia foi reduzindo, ele foi se acalmando, e ali ele entrou em equilíbrio para poder falar com aqueles homens. E quando ele começou a conversar, ele disse: você tem algum arrependimento pelo que você fez ao meu filho? E o rapaz que estava à frente dele disse: olha, eu me arrependo profundamente, eu não deveria ter feito o que eu fiz. Aí ele disse: eu sei que você tem uma filha da idade do meu, não tem? Aí disse que o rapaz mudou de feição com receio que ele pudesse dizer: eu vou fazer o mesmo com a sua filha, né? Porque qualquer outra pessoa poderia dizer isso. Mas ele disse: eu sei que você tem uma filha da idade do meu filho Ives, pois eu desejo que a sua filha cresça, que a sua filha estude, que a sua filha se case, que a sua filha seja muito feliz, porque você tirou a oportunidade do meu filho Ives de ter tudo isso que eu estou desejando à sua filha. Ele disse que naquele momento ele sentiu como um esvaziar de todos os sentimentos ruins que ele tinha. E ao mesmo tempo ele viu aquele homem chorar feito criança na frente dele, ao perceber que o sentimento que ele estava emanando era contrário ao sentimento que ele tinha emitido na hora do assassinato da criança. Diz que aquele homem chorou profundamente. Então, nesse exemplo que a gente traz, é exatamente para que a gente pense que determinadas coisas não vale a pena. O peso que você carrega quando você sente mágoa ou ódio do outro, é você quem carrega. Muitas vezes o outro não vai sentir esse peso. Cabe a cada um de nós fazer a escolha, e a escolha emocional mais acertada de se libertar desse peso. Da gente pensar que nós somos responsáveis e artífices das nossas próprias felicidades. A infelicidade não é causada pelo outro, mas pela forma como a gente reage às coisas que acontecem na nossa vida. Então, vou passar a última lâminazinha. Pronto. É só agradecer a vocês, aí fica meu contato, né? Caso tenha alguma dúvida, porque a gente já está com o nosso tempo esgotado, nós vamos ter agora o nosso passo. Agradeço a cada um de vocês que nos escutou até agora, que atendeu a nossa instigação aqui para que participasse, e agradeço profundamente a oportunidade do serviço. Paz e bem, que a gente possa guardar aqui a chamadinha